Atos capítulo de número 17, a partir do versículo de número 16. Hoje a leitura vai ser um pouco estendida, um pouquinho grande, mas é porque eu preciso que você entenda em que contexto estamos falando. Então vamos dizer o seguinte: Atos capítulo de número 17, a partir do versículo de número 16, nós vamos ler até o versículo 31. Atos 17, versículo 16 ao 31, diz assim a palavra de Deus: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revolta em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que discutia na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo lhe anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Coisas estranhas nos traze aos ouvidos, e queremos saber o que vem a ser isso. Ora, todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão dizer e ouvir a última novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois muitos religiosos, pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós honrais sem conhecer é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e a todas as coisas. De um só fez todas as nações dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos de Adantes ordenado e os limites da sua habitação. Deus fez isso para que o buscassem e talvez, tateando, o pudessem ainda que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram: somos também sua geração. Portanto, sendo nós a geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia aderiram alguns homens a eles e creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Pai querido, aqui estamos na tua presença, Pai, nessa noite. Deus, nós somos infinitamente gratos a Ti, Pai, pelo Teu amor. Infinitamente grato a Ti, Pai, pelo privilégio de poder estar na Tua casa para adorar ao Senhor livremente, de prestarmos culto ao Senhor, Pai. E diferente daquilo que lemos aqui, nós conhecemos ao Senhor. O Senhor não nos é um Deus desconhecido. Pai, receba nosso louvor, nossa adoração. Que seja tudo isso, Pai, para a honra e que seja para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, Pai. Amados, então, essa palavra, que nem eu disse, era uma leitura mais prolongada um pouco, porque eu queria que você entendesse
em que contexto estamos falando? Na região de Atenas, os historiadores vão dizer que haviam mais de 30 mil deuses em Atenas. Isso que eram imagens públicas, sem contar as imagens que estavam dentro das casas das pessoas. E Atenas era espécie de um reduto dos deuses. Haviam muitíssimos deuses. Há quem diga que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem em Atenas. Então, um historiador, ele escreveu muitas obras, um historiador chamado Epimênides. Ele escreveu muitas obras, poemas, e nessas obras ele sempre combatia os nobres da cidade de Atenas. Aliás, os nobres da Grécia, porque eles teriam abandonado a adoração a um único Deus para prestar culto a vários deuses. Então Epimênides, ele sempre escrevia, e Atenas era o centro a quem ele combatia. Então, um texto de Epimênides é até citado em Tito. Ele diz assim, Tito 1, versículo 12 e 13, diz assim: foi mesmo dentre eles um profeta seu que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho exato. Então aqui, ele está citando Epimênides. Então aqui, Epimênides é chamado de o profeta dos gregos. E a história vai contar para nós, a arqueologia vai contar que aconteceu uma praga na região de Atenas. E uma terrível praga. E como Atenas era cercada, era o reduto dos deuses, as pessoas ali começaram a clamar a todos os deuses possíveis para que essa praga fosse cessada. Porém, nenhum Deus respondeu e essa praga não cessou. Então aqui nós vemos Epimênides, ele falando sobre isso. E dentro ali de Atenas existia um templo pagão, que ele era o reduto onde as pessoas adoravam ao deus Apolo. E ali os estudiosos, os pensadores da época, eles se reuniam em poucas palavras, eles queriam saber, consultar aos deuses sobre o futuro. E ali eles se reuniram e foram consultar os oráculos ali para saber o que estava acontecendo, porque eles tinham tantas divindades e clamavam essas divindades e nada acontecia. Então ali um lugar chamado Oráculo de Delfos, quando eles clamaram a esses deuses, o oráculo de Delfos passou para eles a intenção seguinte: tem uma divindade que não é adorada aqui em Atenas. Então eles se preocuparam, nós temos tantos deuses e ainda existe um que a gente não adora. Então chamaram quem? Chamaram Epimênides, porque Epimênides combatia essa adoração a vários deuses. Então chamaram ele no intuito que ele ajudasse e apontasse qual divindade estava faltando. Então Epimênides, ele chega, a história vai nos contar, a história que Epimênides, ele narra que ele faz o seguinte: ele pega um rebanho, ele leva todo mundo no Areópago. O Areópago era um lugar onde os pensadores, eles ali, era tipo o palanque da época. Então os pensadores, os maiores pensadores, eles iam ao Areópago para falar à multidão. Então ali Epimênides, ele sobe ao Areópago com todo mundo, e ele faz o seguinte: pega um rebanho de ovelhas e solte esse rebanho de ovelhas. Onde essas ovelhas pararem, ali vocês vão adorar aquele Deus. Então soltaram um rebanho de ovelhas, e essas ovelhas pararam em um lugar onde não havia nenhuma imagem de Deus. Então, o que ele fala? Aqui, levante um altar aqui, porém não coloque estátua alguma, não coloque imagem, somente faça um altar, e aqui você vai direcionar esse altar ao Deus desconhecido, porque nós não sabemos quem é esse Deus. Então ali a história vai nos contar que é isso que aconteceu. Então os atenienses agora, eles erguem o altar, destinado um altar ao Deus desconhecido. Paulo ele fez 3 grandes viagens missionárias. Em Atenas, nesse momento, Paulo aqui ele está no meio da sua segunda viagem missionária. E daqui ele já tinha passado em Filipos, Tessalônica, Bereia, e daqui ele partiria para Corinto. Então Paulo, você vê que quando a gente leu aqui na introdução, Paulo ele inicia, fala assim, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria,
Aí olha o que ele fala: de sorte que discutia na sinagoga com os judeus e os gregos devotos. Paulo era o seguinte: Paulo era um camarada extremamente estrategista. Ele já chegava naquela cidade, na região que ele fosse evangelizar, ele já ia direto para a sinagoga, porque na sinagoga é onde tinha as pessoas que controlavam a massa, pessoas influentes. Então Paulo já ia direto na sinagoga e ele já expunha o evangelho ali na sinagoga. Então Paulo está na sinagoga ensinando um evangelho diferente do que os atenienses entendiam ser evangelho. Aliás, eles não entendiam sobre o evangelho, eles entendiam era de deuses, porque eles tinham muitos deuses. Então ali, aí continuando, fala assim, ó: alguns dos filósofos epicureus contendiam com ele, uns diziam: o que quer dizer esse tagarela? Sabe essa palavra tagarela, o que ela significa? No grego ela vai significar que é um tagarela, resumido, é uma pessoa que não sabe do que fala. Ela pega qualquer coisa, ela toma de alimento qualquer coisa e distribui aquilo sem saber o que está falando. Então os pensadores, eles estavam falando assim: esse camarada, ele está falando do que não sabe. Então, e ali eles continuam falando assim: parece que ele é pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo lhe anunciava a Jesus e a ressurreição. Então, quando ele falou de Jesus e a ressurreição, eles ficaram mais doidos ainda. E o que eles fizeram? Pegaram Paulo, convidaram para o Areópago. O Areópago, como eu disse, era o lugar que os grandes filósofos, os grandes pensadores, eles se reuniam para falar das coisas mais belas, declarar os maiores poemas. Então, Paulo é levado ao Areópago. É como se eles falassem assim: Paulo, toma um microfone agora, eu quero ver você falar para essas pessoas sábias sobre o que você estava falando. Você acha que Paulo achou ruim? Paulo era muito estratégico, e eu acho que nem isso Paulo esperava, de ter uma oportunidade de ir logo para o Areópago e falar às grandes mentes daquele local. Então eles pegaram Paulo e falou assim: eu quero ver você explicar essa sua loucura aí às mentes pensantes. Então Paulo nesse momento, cara, Paulo ele vem com um discurso poderoso, um sermão poderoso e apologético. O que seria apologético? A apologética cristã é aquela matéria que nós estudamos na teologia, onde você defende a fé que você crê. Então, a grosso modo seria: apologética é você saber defender a fé que você expressa, a fé que você serve. Então, Paulo agora ele vem com um sermão poderoso e apologético, porque Paulo agora ele estava com o microfone na mão. Paulo agora ele estava no palanque dos grandes filósofos do mundo. Então, aí Paulo vem falando e ele inicia essa defesa e esse sermão poderoso no versículo 22. Olha como Paulo expressa: estando Paulo no meio do Areópago, ele disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos. Mais uma vez vou dizer, Paulo era muito estratégico. Quando iniciamos a leitura, falava que Paulo ele estava enojado com aquela situação de religiosidade e de muitos deuses espalhados naquela cidade. Mas ele usa isso a favor dele, porque ele traz os atenienses para ele. Eu vejo que vocês são religiosos, afinal, quando eu cheguei aqui, quase que eu não encontrei pessoas, encontrei somente deuses. Então Paulo, ele fala o seguinte, ele continua no versículo 22, ele fala assim, ó, aliás, no versículo 23, pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós honrai sem conhecer, é o que eu vos anuncio. Então Paulo, ele pega essa oportunidade. Eu acho que quando Paulo viu escrito assim, altar ao Deus desconhecido, ele pensou assim, é aí que eu estou. Ele falou, era só disso que eu precisava. Então Paulo agora, ele vem fazendo o seguinte assim, ó, eu vejo que vocês são muito religiosos, mas você nota, você em casa, que religiosidade não é sinônimo de conhecimento de Deus, porque eles eram religiosos, mas não conheciam a Deus. Então Paulo ele traz isso e fala o seguinte: o Deus que eu sirvo, ele não cabe em santuários feitos por mãos humanas, ele não habita em esculturas, ele não cabe em uma estátua. Então Paulo ele faz o seguinte assim, ó, isso
que vocês fazem é de admirar. Vocês são religiosos, porém não conhecem o Deus verdadeiro. E cara, eu quero dizer que a religiosidade, ela sempre vai terminar em idolatria. É isso mesmo. Religiosidade sempre vai terminar em idolatria. E nós vamos falar sobre idolatria. Então Paulo agora, ele está falando assim: vocês são idólatras. Porque Paulo, ele fala o seguinte: idolatria, em outras palavras, idolatria é chamar Deus, é chamar aquilo que não é Deus de Deus. E eles tinham inúmeros deuses e faziam desses deuses os seus deuses, da forma que ele quer. Então Paulo agora, ele vai fazer o seguinte: ateniense. Cara, nós estamos falando da cidade de Atenas, onde tinha os maiores pensadores daquela época. Nós não estamos falando de qualquer pessoa que é levado, porque é o seguinte, isso provado cientificamente. Quem tem o QI muito elevado, uma pessoa muito culta, é mais difícil de você introduzir o evangelho a essa pessoa, porque ela tende a explicar tudo cientificamente. Então, Paulo, ele estava falando para esse público, as mentes mais brilhantes daquela época. Então Paulo, ele entende que em Atenas não faltava conhecimento, o dinheiro era demais em Atenas, porém faltava conhecimento no Deus verdadeiro. Então Paulo ali, ele entra o seguinte, Paulo vem falando o seguinte assim, ó: atenienses, eu quero agora apresentar o Deus que vocês não conhecem, vou mostrar que Deus é esse que eu anuncio, porque o texto vai nos dizer que eles, em outras palavras, estavam desesperados, não se falava em outra coisa na cidade. O texto falou isso para nós, não se falava outra coisa na cidade, a não ser o que Paulo anunciava. Então Paulo agora, eu quero trazer tudo isso que nós falamos, eu quero trazer para a sua realidade, meu amado. Você está me ouvindo na sua casa? Eu quero te falar que a nossa adoração a Deus, ela está condicionada enquanto eu conheço esse Deus. Vou repetir, a nossa adoração é condicionada ao quanto eu conheço de Deus. Se você não conhece a Deus em sua totalidade, como é que você vai adorá-lo em sua totalidade? Eu falei isso não muito tempo atrás com o nosso Ministério de Louvor, e nesse exemplo eu citei, por exemplo, nós estamos aqui na América. Se você tem aqui, por exemplo, eu não soubesse quem era o presidente Donald Trump, e o Donald Trump, de repente, ele senta ao meu lado, e eu, sem saber quem é, o trato bem. Eu não destrato ele, mas eu trato ele com irreverência, faço alguma piadinha, talvez, com ele, e brinco bem tranquilo, bem descolado com ele. E de repente ele vai embora, se levanta e vai embora, e chega uma pessoa e fala assim: pastor, você não sabia quem estava do seu lado? É o homem considerado o homem mais poderoso do mundo, porque ele é o presidente da América, o Donald Trump. Eu ia falar assim: cara, por que você não me disse antes? Se você tivesse me dito antes, eu ia tratar ele de forma diferente. Não porque eu tratei mal, mas é porque eu não dei a devida atenção que ele merecia. Não estou falando se ele merece atenção, é apenas um exemplo. Então, se você não conhece a Deus verdadeiramente, como é que você pode adorar Ele na totalidade que Ele merece ser adorado? Então nós, como igreja, você que é igreja, está em casa, nós vamos aprender hoje, como Paulo, mostrar que Deus é esse que nós servimos. E eu quero dizer para você que se você está em casa, você não conhece esse Deus também, a minha missão hoje é te mostrar quem é esse Deus que Paulo prega. Então eu quero te dizer quem é esse Deus, quem é esse Jesus a quem Paulo anunciava que tinha morrido e ressuscitado. Jesus é quem era rei, senhor dos senhores, se desfez de tudo aquilo para viver e se fazer conhecido por você. A palavra de Deus vai nos dizer que desde o início, no Gênesis, o homem se relaciona com Deus por vontade de Deus. A palavra de Deus vai dizer em Gênesis que todo findar de tarde, todo virar de dia, Deus ia ter com o homem no jardim. E amado, não importa quem foi qualquer homem de Deus na Bíblia, ninguém teve um relacionamento que Adão antes da queda teve com Deus. Ninguém na Bíblia. Um relacionamento onde ele conversava face a face com o Altíssimo. Ninguém teve esse relacionamento. Porém ali nós conhecemos a história e o homem caiu, e agora Deus, ele faz o seguinte: eu preciso ainda me relacionar com esse homem, porém agora eu tenho que meio que limitar a minha glória, porque se eu aparecer para ele por completo, eu mato ele agora, porque agora ele não é mais puro da forma que eu fiz.
Entenda que Deus ainda assim queria se relacionar com o homem. Tanto que quando a gente vê o tabernáculo, quando o povo está no deserto, e Deus falou assim: eu quero habitar no meio do povo, faça para mim uma morada. Ali entra o tabernáculo, onde o tabernáculo era montado no centro das 12 tribos. 4 para cada lado e 4 atrás, 4 na frente, o tabernáculo montado no meio, simbolizando que Deus queria estar no centro do seu povo. Quem é esse Jesus? É aquele que deixou toda a sua glória, amado, para morrer por você e por mim. É esse Deus que Paulo estava anunciando. O homem, deixa eu te falar, eu falei isso ontem com um amigo. O homem desde a sua origem, entenda quem está aqui comigo. O homem desde a sua origem, ele vem meio que com um defeitinho de fábrica. Ele vem com um buraco nele, um vazio. E esse buraco só pode uma coisa preencher. Ele já vem assim. Porém, quando o homem não sabe o que preenche esse vazio, ele entra no mundo do vício, das drogas, da prostituição, da pornografia, mas no fundo, o que ele quer é tapar esse buraco. Só que esse buraco é do tamanho de Deus. É só Deus que pode tapar esse buraco no homem. Então o homem, ele desde que ele inicia, ele precisa se relacionar com Deus, porque Deus é o único que pode tapar esse buraco. Quem é esse Jesus que Paulo anunciava? Amado, esse Jesus é aquele que às vezes no Antigo Testamento nós falávamos de Deus, um Pai poderoso, mas ninguém conseguia mentalizar isso. Aí Jesus veio na figura do Pai e se fez carne e habitou no meio do povo, para que o povo visse nele Deus. Quem é Jesus? É aquele que sem pecado, ele se tornou pecado por você na cruz. Quem é Jesus? É aquele que nunca pecou, mas ele foi tido como, porque todo que morria morte de cruz era maldito, ele se fez maldito por você. Esse é Jesus. Quem é Jesus? É aquele que não precisava ser batizado por João Batista, porque o batismo de João era para arrependimento, ele não havia pecado, mas ele batizou porque ele representou você. Quem é esse Deus? Quem é esse Jesus? Ele é o centro de toda a Escritura, é aquele que cantamos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Esse é o Deus que eu estou anunciando para você. E por que ele fez tudo isso, cara? Ele fez porque ele se importa com você. Ele fez porque ele te ama. Por isso que Jesus fez isso. Então, quando nós estamos falando aqui, pastor, então me ensina a adorar ele de verdade, porque eu não conheço de uma forma que eu posso adorar ele da forma que ele merece. Amado, a adoração, ela é a resposta do tanto que você conhece de Deus. Eu li um livro há muito tempo atrás, e nesse livro tinha um capítulo que ele chamava Eu Não Tenho Vontade. Esse livro, o autor dele é o Mark Witt, e o nome do livro é Adoremos, um livro do Ministério de Louvor. E nesse capítulo chamava-se Eu Não Tenho Vontade. E eu me identifiquei muito com esse capítulo, porque o autor vai dizer o seguinte: às vezes você está dentro da igreja e o pregador fala assim: dá um glória aí, irmão, abra sua boca e adore a Deus. Quase que ele fala: pelo amor de Deus, adora a Deus. Quase ele fala assim. E eu era daquele camarada que sentado lá, que é bom, eu pensava assim: eu não estou com vontade, eu só vou adorar a Deus se eu tiver vontade. Então ele fala o seguinte assim, a grosso modo, ele dá um exemplo, dizendo: você paga a conta de luz da sua casa porque você gosta ou porque você tem que pagar essa conta? Por mais que você tenha habilidade para fazer tal tipo de trabalho, você trabalha porque você gosta, você faria de graça, ou porque você precisa trabalhar? Por mais que você goste de fazer, você faz inúmeras coisas porque você gosta ou porque você precisa fazer. Então ele finaliza o seguinte: então você está sem vontade de adorar a Deus, mas você tem que adorar, querendo ou não, porque Ele é Deus e Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória. E importando você, querendo você ou não, não muda o fato de toda língua, todo joelho se dobrará diante dEle. Esse é o Deus que eu estou anunciando para você nessa noite.
E esse era o Deus que Paulo estava falando com os atenienses. Amados, os atenienses, eles eram tidos assim: nós somos os maiores sábios desse planeta. E realmente era. Quando a gente vai ver aí, a gente vai estudar, você que é da área das exatas, física, matemática, qualquer tipo de cálculo, você vai ver que todas as fórmulas aí, é tudo grego que inventou. Só camarada bruto. Então Paulo falava para esse tipo de pessoa. Então muitas vezes, amado, eu quero que você entenda o que é adoração. Muitas vezes nós criamos métodos, caminhos que nós queremos chegar até Deus. Porém nossos métodos, eles contam com atalhos. Queremos chegar a Deus de qualquer forma. O apóstolo falou disso aqui na pregação dele de quinta-feira, na de domingo, aliás. Ele falou assim: às vezes você quer ser usado em algo, mas você não quer carregar o fardo que precisa ter para que você carregue isso. É aquele negócio: eu quero estar no topo da escada, mas eu não quero as feridas que causam a subida da escada, eu quero só estar lá em cima. É tipo isso. No ministério é a mesma coisa. Talvez nós almejamos curar igual a sombra do discípulo que curava, do apóstolo que curava. Mas você não quer passar o que ele passou. Uma incompatibilidade, você está entendendo? E Deus está falando é contigo mesmo. Você às vezes, você galgava caminhos, você estava voando, cara, e agora de repente, quem é você? Nem você se reconhece. Você está igual os atenienses que abriram mão do Deus verdadeiro e espalharam inúmeros deuses. Por que Deus falava com Salomão? Salomão, eu não quero que você faça aliança com ninguém. Aí Salomão me tem 1000 mulheres, cada uma com um povo diferente, fazendo aliança com todo mundo e trazendo o Deus de todo mundo, fazendo com que o povo de Deus se espalhasse por povos mestiços. E ali mais, não estamos falando de um povo separado por Deus, não. Estamos falando de um povo que se corrompeu. Às vezes você está nessa situação, você estava voando em Cristo, buscando a estatura de varão perfeito, porque tem aqueles que estão rastejando, os que estão caminhando, os que estão correndo e os que estão voando em Cristo. Você estava chegando a pegar voo, agora você está quase dentro de uma sepultura. Deus está falando é contigo mesmo. Cadê aquela vontade de voar na minha presença? Cadê aquela vontade de me adorar sem reservas? Cadê aquele camarada ou aquela mulher que chegava diante de mim vazio porque queriam ser cheio de mim? Então Deus está falando contigo. Quem é esse Deus que Paulo anunciava? Ele é o Deus, amado, que se fez carne e habitou no meio de nós, que fez milagres miraculosos, mudou vidas e destino, e ele morreu em seu lugar, e ele passou tudo isso para que você não tivesse de passar. Quem é esse Deus, cara? Ele é o Deus que pegou os romanos, os herodianos, os fariseus, fizeram eles ficar assim, numa sinuca de bico. Porque quando ele cura o homem no sábado, o homem da mão mirrada, ele fala assim: perdoados estão os seus pecados. Aliás, o homem que desce no telhado, no homem da mão mirrada, quando ele cura aquele homem no sábado, a Bíblia vai falar que os saduceus e os herodianos, amado, eles eram inimigos, mas ali eles se juntam tramando contra Deus. E quando Jesus cura aquele homem que desce do telhado, ele fala assim: perdoados estão os seus pecados. Ele coloca eles em uma condição que eles não tinham como entender que aquele ali que estava falando com ele era o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque na cultura deles, eles entendiam: se um camarada for curado, é porque ele teve os pecados perdoados. E se ele teve os pecados perdoados, é porque foi Deus quem perdoou. Aí Jesus, sabendo o que se passava na cabeça deles, falou assim: o que é mais fácil? Eu falar levanta e anda, ou perdoados estão os seus pecados? Aí eles falaram assim: não tem para onde eu correr, porque se eu falasse é mais fácil perdoar os seus pecados, ele é Deus porque perdoou.
Ah, não é mais fácil dizer, levanta e anda. Ele é Deus porque ele perdoa os pecados e esse cara foi curado. Então eles ficaram sem saber, meu Deus, esse camarada realmente é o Filho de Deus. Só que sabe, a minha opinião, a Bíblia não fala isso, amado. Eu quero falar agora o que eu acredito. Isso é extra, a Bíblia é o que eu penso. Inúmeras pessoas estão na condição desses saduceus. Eles entenderam que quem falava com eles era realmente o Messias, mas eles não aceitaram mudar, sabe por quê? Porque se eles aceitassem esse Messias, eles teriam que tirar de inúmeros dogmas que eles serviam. E às vezes você entendeu o que Deus está fazendo na sua vida, você só não dá o braço a torcer, porque a partir do momento que você alinhar com Deus, você vai ter que abrir mão de quase tudo que você faz, cara. Aí você pensa, se eu vou ter que abrir mão de tudo, vai ter que abrir mão de tudo, porque Jesus abriu mão da glória dele para morrer por você. Quem é Jesus que Paulo anunciava? Amado, eu quero te falar, que eu estava falando que muitas vezes nós inventamos métodos, nós inventamos caminhos para chegar a Deus, mas esses caminhos só nos levam à idolatria. E sabe o que é idolatria? É adoração a um Deus falso. É só a gente entender que contexto que estava aqui. Sabe por quê? Olha isso aqui. Antes todo ídolo que era levantado, primeiro o homem tem que pensar em o ídolo, William. Ele vai pensar assim, ó, como vai ser esse Deus? Primeiro vamos pensar na aparência dele. E eles têm que pensar na aparência dele e formar ele. Normalmente se coloca algo mitológico nesse Deus formado. A metade dele é um peixe, talvez. Ah, não, vamos colocar que a cabeça dele, ele tem uma coroa e ele tem um rabo de cavalo. Tem que colocar alguma coisa mística nessa imagem. Então, isso é idolatria, porque eles chamavam essas estátuas de Deus. E eu disse no início que idolatria é chamar aquilo que não é Deus, você chamar de Deus. E isso faz com que tenhamos inúmeras fakes de deuses. Muitos deuses falsos. E é isso que estava acontecendo, cara. Agora eu quero te falar o seguinte, não pastor, mas eu idolatro somente a Deus. Não. Pastor, eu idolatro a Deus. Não. Deus não pode ser idolatrado. Por quê, pastor? Ele é meu ídolo, eu idolatro ele. Amado, o significado da palavra idolatria é adoração a Deus falso. Portanto, Deus não pode ser idolatrado porque ele é verdadeiro. Como é que você vai idolatrar algo que é real? Você só idolatra deuses falsos, porque a palavra ela está linkada. Idolatria, adoração a falsos deuses. Portanto, Deus não pode ser idolatrado. Se você pensava, pastor, idolatrava, tira isso do seu vocabulário. Isso não pertence a você, porque você agora está conhecendo o Deus que Paulo pregou. Ao altar ao Deus desconhecido, cara, imagina se você tem essa oportunidade, você que está me ouvindo, cara, você chegar num lugar que eles vão te dar um palanque para você subir e falar com as mentes mais pensantes do mundo, as mentes que caminham e levam a massa junto com ele, e você tem a oportunidade de abrir o olho dessa galera toda. Imagina onde Deus vai te colocar para você abrir o olho de uma massa, cara. Entende o que Deus está falando? É com você. Deus está me incomodando, falando que alguém estava voando na presença dele. Deus está me incomodando, amado. Você que estava voando em Deus, hoje você está na sepultura. Deus te chama de volta. Ele quer que você anuncie a esse Deus desconhecido, para fazer esse Deus ser conhecido. Cara, Deus não pode ser idolatrado porque Ele é real. Cara, a adoração, ela é fruto do que eu conheço de Deus. E a idolatria, alguém disse que a idolatria é o fruto do que eu acho que Deus é. Nós falamos aqui que o homem ele tem que pensar em uma estátua, pensar em uma forma de criar um Deus. E a idolatria é ele pensar que aquele Deus é alguma coisa. Aí ele faz a imagem e depois ele começa a cobrar da imagem. Fala para mim isso. Fala aquilo para mim. Começa a questionar a imagem.
Então isso são deuses falsos. Amado, quem é esse Deus? Quem é Jesus a quem Paulo estava pregando? É aquele Deus que se fez homem, cara. É aquele Deus que ele é Senhor dos senhores e ele se portou como servo. Esse é o Jesus que Paulo pregou. Cara, eu quero que você entenda. Jesus, ele não tinha pecado. Da mesma forma que ele não precisava ser batizado por João Batista, como eu já disse, ele não precisava morrer morte de cruz. Mas ele fez isso por quê? Por você. É por você que ele fez isso. E eu quero dizer que ele fez tudo isso por amor. E você pode vir até ele de graça. João 3,16, que é o textual da Bíblia Sagrada, vai dizer que Deus, ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vê que aqui tem um condicionante, amado. Ele enviou o Filho dele para morrer por todo mundo, para o mundo inteiro, todas as pessoas em todo lugar da terra. A condicionante é, para quê? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo, ele vai dizer o seguinte, eu estou finalizando. Paulo agora, ele entra no versículo 22, igual eu disse, ele começa fazendo uma apologética aqui no versículo 22, falando quem é Deus. Quem é o Jesus que ele prega? Ele fala assim, pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós honrais sem conhecer é o Deus que eu vos anuncio. Aí olha, ele vem falando, é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mão de homem, nem tampouco é servido por mão de homem. Por um só ele fez todos. Paulo agora, ele vem entrando, arrebentando, e ele vem fazendo a defesa, mas, olha o que ele fala, mas Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, manda agora, que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que a justiça há de julgar o mundo. Amado, agora os atenienses mais uma vez estão perdidos nos seus pensamentos, porque Paulo anunciou um Deus que antes era desconhecido, só que Paulo agora traz uma afronta para eles. Deus não levou em conta o tempo em que vocês eram ignorantes, mas agora vocês não são mais, porque eu vos anunciei esse Deus. E agora ele manda que todo homem em todo lugar se arrependa, porque tem juízo preparado. Amado, eu não estou aqui, eu sou o profeta do caos, eu detesto o profeta do caos. Eu não sou o profeta do caos, mas nós não podemos nos calar diante disso. Cara, nós estamos vivendo, as pessoas, pastor, é os últimos tempos. Amado, eu não sei, mas esteja preparado para que seja os últimos tempos. Esteja preparado para tudo que está vindo, cara. Imagina se amanhã o Covid-19 vira Covid-20, e aí? Então, esteja preparado. Então, o Deus que eu estou falando, que é o Deus que Paulo anunciava, amado, esse Deus, ele morreu por mim e por você, mas ele ressuscitou e hoje ele vive, ele reina para todo sempre. E eu gosto demais desse versículo que diz assim, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor e Rei. Não importa, cara, não importa a sua posição social. E isso, a melhor oportunidade, o melhor exemplo é agora. Nós estamos vendo presidentes, governadores, ministros em todo o planeta Terra se dobrando diante de Deus. Querendo ou não, estão se dobrando ao Deus que antes
Antes era desconhecido, mas agora não é desconhecido mais. Todo joelho se dobrará e agora isso é uma realidade, cara. É uma realidade, porque não temos o que fazer diante disso. Da mesma forma, eu nem me toquei, lembrei agora. Iniciamos dizendo, contando a história que houve uma praga muito forte em Atenas. E ali eles queriam adorar todos os deuses, porque eles queriam que um dos deuses ia cessar aquilo, mas ninguém cessou, porque eles não adoravam ao Deus real. É diferente de hoje? Não é não. Às vezes você tem inúmeros deuses, mas nada tem tido solução na sua vida. Eu te convido hoje, venha conhecer esse Deus real. O Deus que vai fazer cessar isso na sua vida. Entenda o que eu estou falando. Eu não estou te chamando para um evangelho de riquezas. Não estou te chamando para ser abundantemente rico. Não estou te chamando para ter carro, casa própria. Não estou te chamando. Eu estou te chamando para uma vida de conversão. Sair do pecado e viver em santidade, que é separação para uso exclusivo de Deus. É isso que eu estou te chamando. Eu não estou te chamando para viver em abundância. Venha do jeito que você está. Doe 100 que você vai receber 1000. Isso Jesus nunca ensinou. E eu posso falar algo que o meu mestre não disse. Eu não prometo o que ele não disse. O que ele disse é que se cremos, vamos fazer coisas maiores do que as que ele fez. Meu amado, eu quero te convidar agora nesse momento. Onde quer que você esteja, feche os seus olhos agora. Eu quero mais uma vez adorar a Deus fazendo uma oração. Vocês que estão comigo aqui, por favor, entra em intercessão agora, porque Deus tem me incomodado que alguém que está assistindo essa live, amado, entenda. Tem profecias e profecias. Tem profecias que eu posso falar que vale para todo mundo que está vendo essa live. Posso falar assim, Deus tem um plano na sua vida. Realmente Ele tem um plano na sua vida. Deus quer fazer infinitamente através de você. Realmente Ele quer fazer infinitamente mais através de você. Mas Deus tem me incomodado de alguém que está assistindo essa live que estava voando em Deus. Que hoje está na sepultura. Amado, isso não é brincadeira. Tem alguém que está vendo aqui que estava aqui, ó, pegando voo em Cristo, alçando voos assim diante de Deus, coisas tremendas, estava vivendo isso no seu ministério, mas hoje está na sepultura. E não está nem como sepulcro caiado não, porque não está nem preocupando com a imagem. Você está derrotado mesmo. Meu Deus. Eu peço a vocês que estão aqui que interceda agora por essa pessoa. Pai querido, nós estamos aqui agora, Pai. Eu quero apresentar ao Senhor todas essas pessoas, essas famílias que nos escutam agora, Pai. Em especial eu quero apresentar essa vida deste homem, Pai, é um homem do Senhor. Esse homem que antes, Pai, o Senhor usava para fazer inúmeras coisas no ministério, operava milagres pelo Teu Espírito Santo, Pai, mas que hoje está num sepulcro, e Ele nem esconde isso de ninguém, Ele está num sepulcro que nem é caiado, está num sepulcro fedorento, Pai. Mas eu peço ao Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo traga a Ele, Pai, traga à memória dele tudo aquilo que ele viveu, Pai, na Tua presença. Que ele venha lembrar dos melhores momentos da vida dele, que foi com o Senhor, Pai. Que ele venha entender, Pai, que inúmeras pessoas estão adorando a um Deus desconhecido por negligência dele. Pai, eu peço ao Senhor por cada família que nos ouve, Pai, nesse momento. Deus, que cada um de nós, Pai, venhamos representar ao Senhor que antes um Deus desconhecido, mas hoje revelado, Pai. Nós queremos apresentar esse Deus, e queremos que por onde quer que a gente andar, Pai, nós tenhamos condição de subir ao Areópago,
e expressar a glória do Senhor, Pai. Nos dê essa graça, Pai. Nos dê esse entendimento, Pai. E eu peço ao Senhor, Pai, por cada família que nos ouve, Pai, que as bênçãos do Senhor alcance essas vidas. E você, meu amigo, que está na sepultura, você não está morto fisicamente, mas o seu espiritual já morreu tem tempo. Você está esquecendo até coisas que você ensinava, você já está esquecendo de tanto tempo que você está nessa sepultura. Mas Deus te chama hoje, cara. Deus te chama de novo, saia dessa sepultura e caminhe comigo de novo. É isso que o Espírito de Deus fala com você. E que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa e todas essas famílias que nos ouvem.